Olá, meus alunos. Nessa nova playlist, o objetivo dela é vocês observarem a resolução da atividade avaliativa aberta, onde ela consistia de 6 questões, onde vocês poderiam escolher entre as 6 uma para retirar. Então vocês poderiam responder 5 das 6 questões, que teria valor de 2 pontos. As 3 primeiras questões eram questões conceituais e as 3 últimas questões que exigiam cálculos. A questão 1, ela pede o quê? No estudo do eletromagnetismo, observamos que o movimento das cargas elétricas, corrente elétrica, geram em seu entorno um campo magnético rotacional, e nessa observação estudamos seus 3 casos específicos. Sabendo disso, descreva e diferencie detalhadamente o campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um fio retilíneo, uma espira circular em um solenoide. Nós temos que o primeiro caso que observamos foi o caso de o campo magnético em um fio retilíneo. E qual é a característica desse campo magnético nesse fio retilíneo? Vamos aqui tentar achar uma resposta mais plausível para isso. Nós temos que no campo magnético ele foi o quê? Ele foi o precursor que fez com que surgisse o eletromagnetismo, pois antes de seu estudo, na verdade, eletromagnetismo era 2 estudos distintos. Você estudava eletricidade e magnetismo separadamente. Só a partir da observação da corrente elétrica em um fio retilíneo que identificou-se a interação entre eletricidade e campo magnético. Então significa o quê? Que este foi o primeiro fenômeno eletromagnético observado. Que mostra que o movimento dos elétrons, na verdade, mostra que o movimento das cargas elétricas ordenadas geram um campo magnético. Então essa seria a resposta para o que podemos descrever o campo magnético em um fio retilíneo. Ao analisarmos uma espira circular, quais são as características dela? Nós temos que, ao decorrer da história, o estudo nunca se para em um determinado ponto. Então, ao observar-se que um fio retilíneo ele gera campo magnético quando se passa a corrente elétrica sobre ele, foram se analisar o que ocorreria se por acaso eu deformasse o meu fio. Então, a partir do estudo do campo magnético gerado em uma espira circular, observou-se outras constatações desse campo magnético. Então podemos definir como que este campo magnético em uma espira circular mostrou, fazer de outra cor para ficar distinto, de azul, mostrou que a manipulação do fio, do formato do fio, ela pode gerar diferentes características. Pode gerar
diferentes características. Para este campo magnético. Podemos até dizer que ao analisarmos o campo magnético, uma espira, ele vai gerar polos magnéticos nessa minha espira circular. Eu terei a caracterização de polos magnéticos, ok? Vou ter polo sul e polo norte. Isso aqui já é um critério que diferencia a espira circular de um fio retilíneo. Um fio retilíneo somente não gera polos magnéticos no seu campo magnético. Já quando eu tenho esse fio deformado a se tornar uma espira circular, esta minha espira circular ela vai gerar polos magnéticos. Com isso chegamos à nossa última hipótese, que é o solenoide. O que na verdade é o solenoide? O solenoide nada mais é do que a sobreposição de várias espiras circulares. Então, por característica, este formato, o que é que ele possui? Este formato de fio, este formato de espiral, na verdade de várias espiral, possui características que o faz semelhante, possui características que o faz ser semelhante ao campo magnético gerado por um ímã em formato de barra. Em formato de barra. Então, a partir de um solenoide, eu posso fabricar um ímã, que na verdade nesse processo nós o chamamos de eletroímã, ok? Então eu posso formar um ímã. Então, o que diferencia o solenoide da espira circular? Além de eu ter os polos magnéticos, como eu tenho várias espiras circulares associadas, eu vou ter então uma intensidade maior desses meus polos magnéticos norte e sul, e em consequência disso eu posso gerar através de um solenoide um eletroímã, onde esse eletroímã vai ter um campo magnético similar ao que observamos no campo magnético gerado por um ímã em formato de barra.